Olá, sejam bem-vindos a mais um Onda Verde Talks. Aqui você vai conhecer as mentes por trás das soluções verdes do Brasil. Hoje a gente vai conversar com uma das startups que está presente no nosso Onda Verde Insights, que é a Visão Coop, com o Lenon. Eu sou a Sara, gerente do Laboratório de Inovação em Justiça Climática, e aí eu vou passar a palavra para o Lenon para ele contar um pouquinho para a gente sobre a Visão Coop e o papel que a Visão Coop tem. É um prazer, Sara. Obrigado por me receber aqui. É uma honra poder contribuir com esse debate que a Climate Ventures está construindo. Acho que existe um papel fundamental para o nosso setor hoje, que é conectar as soluções, as tecnologias, as pesquisas científicas que já existem e estão postos para a crise climática, com o trabalho que precisa ser realizado na ponta, com a execução desses projetos, com a mensuração de impacto, e eu acho que vocês estão fazendo isso muito bem. Muito legal. Para contar um pouco, eu não sei se eu introduzi isso, desculpa se quiser perguntar. Eu ia falar, como que vocês, em uma frase, resumem o propósito da Visão Coop? Mas em uma frase, a visão constrói resiliência climática com inteligência coletiva e ferramentas computacionais. O básico é isso. A gente tem um propósito muito bem definido, que é enfrentar a crise climática, principalmente em 3 dimensões. A gente olha muito para a construção de indicadores de adaptação climática, a gente olha para a construção e implementação de tecnologias regenerativas, como também para o compartilhamento e o estabelecimento de protocolos de emergência. Porque a gente entende que essas 3 chaves são os principais frontes de combate à mudança climática. A adaptação, a regeneração, a gente acha que tem um papel que vai para além da mitigação, tem a ver com o processo de restauração e de invenção desses novos jardins, desses novos ecossistemas, como também a gente precisa entender o que a gente faz durante uma emergência, como é que aconteceu no Rio Grande do Sul, como é que aconteceu na Amazônia. Então a visão ela vem de uma brigada de combate à enchente. Então, historicamente, assim, minha maior experiência no começo da visão era como empunhar bem uma pá, como usar pano de chão para recolher água, como mobilizar a montagem de cesta básica, alcançar famílias, fazer monitoramento usando drone. E aí a gente passa a entender nesse momento que existe um papel muito importante de multiplicação de novos atores e de produção de escala para essas soluções. Porque a verdade é essa, a nossa crise é global, é fundamental que essas experiências aconteçam nos territórios, porque é lá que estão as pessoas mais afetadas, é lá onde acontecem as injustiças, mas, sobretudo, a gente precisa identificar quais são as melhores estratégias de solução e começar uma implementação de um novo modelo de sociedade, por consequência de um novo modelo industrial e econômico também. Muito legal. Acho que você já comentou um pouco disso, mas como que vocês entendem o principal problema que vocês estão atuando e buscando solucionar? Seria as enchentes ou é muito maior do que isso? É a crise climática. É a crise climática. Inicialmente a gente estava posicionado isso é uma discussão muito importante, porque as práticas do mercado elas dizem o seguinte: se você não tem um problema muito bem definido, é difícil que você enfrente as coisas que de fato estão acontecendo. Então, a gente inicialmente achava que ao endereçar a nossa atenção para as enchentes, a gente teria mais capacidade de resolver de fato a dor que assola o nosso território. Aliás, isso é uma coisa que eu gosto muito de trazer, mas a visão hoje tem a capacidade também de não ter tanto foco em enchente, porque a gente conseguiu alcançar o poder público em Queimados, que é onde a gente começou essa atuação. Então, existia, quando a gente começou, um ciclo de 10 anos ininterruptos de enchente, e esse ciclo foi interrompido em 2023 por causa de um trabalho onde a gente conseguiu coordenar esforços entre os moradores, entre uma série de cientistas especializados em diferentes áreas e o poder público, que até então estava tentando com uma diversidade de teses ineficientes. E aí o que a gente começou a descobrir? 2 coisas. Primeiro, a enchente não é causada somente por chuva.
Você tem no Rio das Pedras enchentes que acontecem mesmo quando não está chovendo. Outra coisa, esses efeitos eles são sentidos e vividos numa diversidade de fatores. E, sobretudo, o que aconteceu na seca da Amazônia e nas enchentes do Rio Grande do Sul estão profundamente interconectados pelos serviços ecossistêmicos que existem no Brasil. Então, a melhor estratégia para lidar com esses dois problemas é entendendo o que existe entre eles. E existe uma hipótese muito forte sobre esse domo de ar quente, que talvez os melhores esforços não seriam ser direcionados pelas causas, que era o que a gente fazia anteriormente. A gente precisa ser capaz de entender como endereçar boas estratégias para a raiz desses problemas. Eu estou entendendo, então, que a diferenciação da solução de vocês é essa integração com a comunidade, o setor público e o conhecimento científico, né? Eu diria que, em uma linha, nossa melhor capacidade é de testar, avaliar e de implementar soluções que aumentem a eficácia em como essas comunidades lidam com a crise climática. Resiliência climática, para a gente, é a nossa principal chave. Ou seja, como é que eu transformo a minha comunidade, o território onde eu estou inserido, num território mais capaz de suportar a mudança de riqueza. Qual a tecnologia verde ou o modelo inovador da Visão Coop? A gente hoje constrói dois principais produtos. Um se chama Como Sobreviver, e ele é um banco de memórias desses mutirões, dessas estratégias, dessas iniciativas, das ações de campo. A gente produz documentário audiovisual sobre sobre as memórias de quem estava na ponta do enfrentamento às enchentes, do enfrentamento às queimadas. A gente sistematiza isso num banco de dados e permite que as pessoas acessem, principalmente desses outros territórios, para ter um intercâmbio de práticas. Isso é uma das coisas que eu mais fico feliz de fazer, porque às vezes tem um aprendizado de um mutirão de reflorestamento que ajuda muito ao mutirão de enfrentamento de enchentes a construir suas estratégias. Às vezes tem um aprendizado sobre o que a galera que está fazendo teto verde, que está construindo painel de energia solar tem, que pode impulsionar o desenvolvimento de iniciativas que estão em áreas que são diferentes, que têm outros temas. Esse para mim, é um ponto. E um segundo produto, que é um produto muito importante para a visão, é o território, que é por onde a gente constrói a maior parte dessas interfaces que eu mencionei. O território, eu poderia dizer que ele é uma plataforma, mas ele não é só isso. Ele é um conjunto de ferramentas e estratégias que permite que a gente integre com a comunidade, transforme dados. Às vezes a gente está falando de lugares que as pessoas não sabem como fazer a transformação digital. Muitas delas não têm alfabetização da mesma forma que a academia, a ciência pede. Então a gente usa inteligência artificial para transformar esses dados e a gente usa estratégias de conhecimento para permitir que essas comunidades se organizem e tomem decisões sobre seus territórios e experimentem um portfólio de soluções que podem ser aplicadas diante dos problemas que elas têm hoje. Como você acredita que a sua startup está promovendo justiça climática? Bom, primeiro, para endereçar o conceito, eu acho que justiça climática é a ação de promover resiliência, de empoderar e capacitar as lideranças que são quem menos contribui com a mudança do clima e que mais sofrem com os efeitos da mudança climática. Acho que esse que é o ponto. O que é injustiça? Injustiça é quem não é emissor de carbono, é quem mais tem que lidar com enchente, com queimada. O que a visão faz, principalmente, é ir até comunidades que têm boas ideias, que já implementam estratégias e ajudar eles a se conectarem com tecnologias, com ferramentas, com cientistas, com o poder público, a fim de fortalecer sua capacidade de produzir resiliência climática. Então, a visão cada vez mais tem funcionado enquanto um ator, uma atriz de cooperação que ajuda a fortalecer esse ecossistema, oferecendo tecnologia,
capacitação, ajudando a mapear esses principais problemas e usando o melhor que a gente tem do poder computacional, como inteligência artificial, modelagem em 3D, para construir alternativas rápidas, que isso é muito importante, e baratas para enfrentar a crise climática nesses territórios. É urgente, né? Quais são os principais desafios para escalar as soluções sustentáveis, verdes, no Brasil e no mundo? Financiamento. Acho que é bem direto. Existem outros, deixa eu falar sobre o que é menos complexo. Existem outros problemas, principalmente que você e eu que estamos nos setores, a gente se identifica como pulverização, falta de integração, interoperabilidade. Tem umas coisas que são paralelas, mas que eu entendo que não são o principal problema. O principal problema é a gente ter instrumentos financeiros que entendam a capacidade de regeneração, o valor da floresta em pé e que consigam remunerar esses serviços, essas tecnologias de forma adequada. Hoje, eu tenho no mesmo, isso é para mim uma coisa que é uma conta que não fecha. No mesmo território onde eu tenho falta de saneamento, onde eu tenho gente passando por enchente, por ondas de calor extremo, eu tenho um alto número de pessoas desempregadas. Isso não faz sentido. Essas pessoas elas poderiam estar trabalhando, ganhando recursos e desenvolvendo suas habilidades técnicas. Você vai nesse território, você vai descobrir gente que é genial, que sabe o que fazer. Em Queimados foram as moradoras faveladas, as mulheres pretas, as comunidades tradicionais, que ensinaram os engenheiros como fazer a adaptação. Essa gente deveria estar sendo empoderada, deveria estar sendo financiada para resolver os desafios, para fazer a adaptação climática, para aumentar a área de cobertura verde. Isso, para mim, é essencial. Agora, qual é o problema? Hoje, esse ano, a gente tem a COP30 no Brasil. A COP30 chega com uma meta ambiciosa de arrecadar US$ 1 trilhão para o fundo de combate às mudanças climáticas. Esse fundo hoje tem 300 bilhões anuais. E aí, por outro lado, a gente vê o Sam Altman, da OpenAI, sendo mais bem-sucedido no caminho dele de levantar 1 trilhão para a inteligência artificial do que a gente que está com o maior desafio da história da humanidade. Então, é preciso de inteligência nos mercados financeiros, é preciso de inteligência nos governos para a criação desses novos mecanismos de fazer a grana circular, fazer o fluxo das finanças climáticas funcionarem. Porque, no final do dia, tem um grande desafio posto, que é quem vai pagar essa conta. O que você acredita que precisa, então, mudar no ecossistema para a gente conseguir acelerar essa transformação, esse financiamento, por exemplo, que a gente tem falado aqui? Uma alternativa que eu acho que é uma grande aposta de vocês e nossa também é de escalar a mensuração de impacto. Ou seja, a nossa iniciativa foi uma iniciativa que começou com um pequeno grupo, primeiro tinham 5, depois chega a 10 pessoas, e essas 10 pessoas mobilizam outras 150 pessoas para conseguir ajudar a socorrer mais de 10 mil vítimas de enchente. O que acontece quando a gente começa a arrecadar dados com essas 10 mil vítimas de enchente? A gente começa a ser capaz de interferir no cotidiano da cidade a nível de infraestrutura. Ou seja, potencialmente, as 10 mil pessoas, as 150 voluntários e as 10 pessoas da equipe que começou essa iniciativa estão impactando mais de 150 mil atores no final das contas. A gente precisa ser capaz de começar a elaborar essas avaliações. Para quê? Para que a gente, primeiro, comece a fazer essas trocas de experiência, para, em segundo lugar, que a gente seja capaz de fortalecer esse ecossistema de prática com informação, com intercâmbio de tecnologia, Sim. Mas que a gente também consiga alocar o financiamento nas iniciativas que realmente estão dando esperança para a gente de frear a crise climática. A gente não precisa só chegar num nível de sustentabilidade de zerar as emissões de carbono. A gente precisa começar a compensar o impacto que a gente produziu até aqui. Se a gente simplesmente parar, o mundo inteiro parar, a gente ainda vai estar vivendo um estágio de ebulição global. A gente precisa começar a regenerar e para regenerar a gente precisa entender o que está dando certo. Perfeito. Conta pra gente como que você imagina a Visão COP daqui 5 anos, quais são
os próximos passos que vocês estão planejando, onde que vocês querem chegar? Isso é um grande desafio. Meu sonho, quando está lá no nosso planejamento para os próximos 5 anos, meu sonho pessoal é uma coisa em primeiro lugar, que a gente tenha capacidade de sair do escritório urbano, cercado de concreto, onde a gente está hoje, numa periferia, e a característica da favela é essa, estar cercado de tijolo, para se mexer um pouquinho para um lado e colocar esse laboratório numa reserva ambiental que existe no meu território. Por que isso é importante para mim? Porque o nosso desejo na missão é cada vez mais estar no lugar de quem faz as experiências, ou seja, de quem experimenta essas teses, de quem vai ler doutorado, ler pesquisa de mestrado, para entender quais alternativas que existem para a mudança climática, experimenta e distribui isso no ecossistema e depois avalia para entender o que está dando certo. Então, acho que a gente está no caminho de criar um novo sistema de valor, de tentar começar a produzir pequenas experiências com recursos financeiros para fortalecer quem está na ponta realizando esse tipo de iniciativa. A nossa inteligência artificial foi, no ano passado, reconhecida pela OpenAI como uma das mais importantes do ecossistema de combate às mudanças climáticas. Eu quero escalar isso. Quero ser capaz da gente parar com uma foto ou com um mapa de um determinado problema e aparecerem boas leituras do que está acontecendo naquele determinado desafio, como também alternativas viáveis, com um passo a passo. Resumo da coisa, eu quero fortalecer a inteligência coletiva do ecossistema de combate às mudanças climáticas e quero que a gente se posicione enquanto essa instituição cujo foco é a inovação das tecnologias e mecanismos de superação à crise climática. Eu fico muito feliz de ver uma startup como a Visão Coop utilizando tecnologias simples, mas ancestrais para resolver a crise climática e colocando essas ferramentas ancestrais no foco da inovação climática. Você me permite fazer um comentário Claro. sobre isso? A Visão nasceu de um mutirão. E não fomos nós que inventamos mutirões, não foi o meu território que inventou o mutirão. Ele não é uma prática que tem 50 anos, ele é uma prática milenar brasileira. A gente tem um físico no Brasil chamado Marcelo Gleiser. Marcelo fazia uma provocação que é sensacional. Ele diz: pô, tem pirâmide em todo lugar. Tem pirâmide no Egito, tem pirâmide na América Latina. Cadê as pirâmides brasileiras? E a resposta que ele constrói é: as pirâmides brasileiras são a Amazônia. A nossa capacidade de construir essa floresta, de fortalecer os serviços ecossistêmicos que existem entre esses diferentes biomas e espécies, foi o que lá atrás deu brilho para esse território, que encheu o nosso hino nacional. Sem esse esforço, não teria metade dessa beleza. Quando a gente surge desse contexto de mutirão, assim, antes da inteligência artificial, antes do voo de drone, da modelagem climática, para mim esse era o maior valor. O valor da engenharia social, o valor da cooperação. E agora o embaixador André Corrêa do Lago fez uma convocação para a COP30 de um mutirão global. Então, eu entendo e eu faço esse convite para você que está nos assistindo, que esse é um momento de juntar forças à ação climática. É momento de considerar transição de carreira, é momento de considerar abertura de tecnologias. O que a gente precisa construir é uma grande frente de combate às diversas dimensões da crise climática para fazer chegar tecnologia na ponta, para fazer funcionar as transformações que a gente precisa antes que seja tarde demais. Excelente. A minha última pergunta era justamente essa. Como que as pessoas podem apoiar e se envolver com a startup, a sua startup, né, com a Visão Coop, para além do mutirão que você, né, deu o papo lá para o André, ele também comprou a ideia e vocês estão fazendo uma coisa muito legal, não só para o Brasil, mas a nível mundo. Como que as pessoas podem também se envolver com a Visão Coop, saber mais, se engajar? A gente tem duas formas de fazer isso. Uma é bem rápida, é se juntar à nossa comunidade. Existem canais abertos nas nossas redes sociais, mas a mais importante é o mutirão. A gente vai fazer 8 mutirões
presenciais, com gente botando a mão na massa, pegando pá, aprendendo a reflorestar, aprendendo a enfrentar crises como enchente. A gente vai fazer isso em 8 territórios. Já estão certos. Uma comunidade no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, a gente ainda está debatendo em cidades. E no Brasil, já tem 3 com agendas próximas. Na semana que vem, no final de março, acontece um mutirão no Rio de Janeiro. Em maio, a gente tem um mutirão em Recife. E muito provavelmente o nosso mutirão em Belém, no estado do Pará, acontece em abril. E além desses mutirões presenciais, a gente vai ter uma série de mutirões online para raspar dados, para treinar inteligências artificiais, para fazer modelagem climática. O fato é, não precisa nem ser junto com a visão, você precisa se juntar à ação climática nesse exato momento para ajudar a aumentar o repertório de tecnologias, de dados ambientais. Essa é a nossa melhor estratégia para viver o momento que a gente precisa agora de adaptação, de mitigação e regeneração, principalmente, mas sobretudo para enfrentar a crise na sua dimensão mais importante, que é na crise social e da vida humana. Excelente. Muito bom te ouvir, Lenon. Esse foi mais um episódio do Onda Verde Talks. Você pode continuar descobrindo nos novos episódios outras soluções de economia verde do Brasil. Obrigada!